Pessoal, meu nome é Paulo, vamos só fazer um exercício para a gente despertar um pouquinho. Eu vou conferir até 3. Quando eu disser já, cada um de vocês vai dizer o primeiro nome, tá bom? Para a gente se apresentar aqui. 1, 2, 3. Prazer, Paulo. Bom, eu vou falar sobre o sistema estomatognático. Eu já sou dentista há 41 anos. Tenho algumas histórias que eu não posso contar, outras eu posso. E o sistema estomatognático nada mais é do que a boca, aquilo que a gente fala, come, respira. E antes nós vamos começar um pouquinho da criação. Será que nós fomos criados do barro mesmo ou dos elementos da terra? Bom, a história do homem começa quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No 6º dia, tudo pronto, faltava algo que Deus disse, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E depois disso, nós começamos a viver sobre a face da terra. Mas será que nós fomos criados mesmo do barro? São 118 elementos organizados na tabela periódica pelo número atômico, na ordem crescente, e alguns desses elementos estão no nosso corpo. Ferro, vocês já ouviram falar de ferritina, por exemplo, né? Um índice que nós marcamos aí, né, através dos exames de sangue, para ver como é que está a coisa. E o milagre da vida? A vida começa, a matemática de Deus é esquisita. Ele pega 1 dividido por 1, para nós dá 1, para ele dá 2. Ele faz Adão e Eva. E de uma costela, que é uma carne boa, né? Pode ir na churrascaria pedir costela, que vai ser bom. E no 5º dia, e também ele faz 1 mais 1 para nós dá 2. Para Deus, 1 mais 1 dá 1. Não é? Ele diz lá na Bíblia, e deixará o homem sua casa, e unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. E como é que de 2 nós podemos ser 1? Filhos, né? Filhos. Os filhos representam a unidade do casal. E na 5ª semana de gestação, a criança já está quase formada, entre a 5ª e a 9ª, a face já está praticamente pronta, e a partir daí a criança só começa a crescer. Bom, mas de que forma que nós crescemos na vida intrauterina? Será que é uma coisa que foi aleatória? Nós simplesmente caímos aqui, entramos no útero de uma mulher e começamos a crescer desproporcionalmente? Não. A própria ciência diz que não. Nós temos uma proporção de crescimento. Ninguém cresce aleatoriamente. E quem primeiro apresentou essa proporção foi Leonardo da Vinci, no que ele chamou nesse desenho de homem vitruviano, do arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio. E depois, o matemático Euclides de Alexandria, ele era um grego que viveu por volta dos anos 300 a.C. e foi um dos primeiros pensadores a apresentar a proporção áurea, ou seja, ele dizia que nós temos uma matemática no nosso corpo e que nada vai crescer desproporcionalmente. Se acontecer isso, já é doença, já é alguma disfunção do corpo. Bom, na boca também nós temos essa proporção, claro. As mulheres, por exemplo, adoram esse tipo de lábio aí, de ter o lábio carnudo, e vejam que nós temos uma proporção nos lábios também. Não é? Nós temos uma linha média, que se nós dividirmos o corpo, nós teremos 2 partes, 2 metades espelhadas, mãos, e a linha passa aqui, e nós vamos ter 2 partes. Mas tem uma coisa que não é espelhada, que é a boca. Ela é única. Ainda bem. Esse Fibonacci, ele observou que na natureza existe essa equação matemática em que o próximo número sempre será a soma dos 2 anteriores, e que isso formava um desenho. E nós vamos começar a falar, então, propriamente do sistema estomatognático. O que é um sistema? O sistema nada mais é do que um conjunto de estruturas interdependentes organizadas para desempenhar múltiplas funções complexas. Por exemplo, vocês já viram alguma pessoa com um dente só. Cada dente é um órgão independente, mas eles todos vão se unir para formar algumas funções. Bom, nós temos aí algumas estruturas da boca: dentes, músculo, bochecha, língua, lábios, etc. Vamos falar no decorrer aqui. Ossos.
estruturas que formam o sistema: ossos, músculos, articulações, dentes, lábios, língua, bochechas, glândulas, artérias, veias e nervos. Vejam que a única que está no singular é língua. Graças a Deus só temos uma. Se nós pudéssemos dividir isso aí, nós teríamos essas estruturas todas aí que se juntam na cabeça. Certo? Eu tenho que correr por causa do tempo aqui. Bom, e no complexo estomatognático, será que tem as 4 bases do TDI? Complexidade redutível, informação arbitrária, antevidência, ajuste fino? Vamos ver se tem. Primeiro, a complexidade redutível. Bom, nós fazemos, a boca faz parte, eu digo nós porque eu sou dentista, mas não é verdade. Nós fazemos parte, a boca, do sistema digestório humano, né, que começa na boca, tem todas essas estruturas do trato intestinal e termina no reto ânus, que é, onde, é o último órgão do sistema digestório. Os ossos da face, todos nós temos essa estrutura. Aí não tem branco, não tem preto, não tem pobre, não tem rico, não tem uma diferença só de homem e mulher, mas alguma coisinha se consegue reconhecer. Fora isso, nós temos então na face 15 ossos, alguns são pares e outros ímpares. Alguns que são pares, maxilas, zigomático, palatino, nasais, lacrimais, conchas nasais inferiores. E que são ímpares, mandíbula, etimoide e vômito, tudo aqui. Esse negócio aqui tá. E a estrutura seria mais ou menos assim, eu não vou falar de cada uma, só para ilustrar. Os músculos da face. Agora nós vamos fazer um exercício. Fechem a boca, encostem o lábio e mexam a boca assim, ó. Esses são os orbiculares que vocês estão mexendo. Se abrirem a boca, nós temos... Abram a boca agora. Isso, aquela moça está bocejando. Ó, abra a boca bem. Nós temos o temporal e o masseter. Se vocês pegarem bem aqui, vocês vão ver um músculo grandão. Esse é o masseter, é um dos principais da mastigação. E temos ainda os da cabeça, que fazem parte também, tá? Nada em nós está balançando. Então, seriam esses músculos aqui, também não vou falar todos. Forças da mastigação. Um ser humano normal tem 60 kg de força de mastigação devido aos músculos e ossos. Um pitbull tem 200 quilos. Um leão, 400. Um jacaré, entre 965 e 1.700. E um tubarão, 3.224 quilos de mastigação. Sendo que o tubarão tem 4 fileiras de dente e 132 dentições. Então, ele não perde nunca dente, por mais velho que ele fique. É um ser que sobrevive, junto com o jacaré, a qualquer intempérie da natureza, qualquer. E o homem tem 60 quilogramas. Imagina se nós tivéssemos essa estrutura, 400 quilos de força mastigatória. Nada resistiria. Então, é uma coisa proporcional. As articulações do sistema são articulação temporomandibular, coloque o dedo polegar bem aqui no ouvido, ó. Abra a boca. Vocês vão sentir aí a articulação temporomandibular, a única articulação móvel na face. E ela também é uma articulação classificada como gínglimo artrosinovial. Ela é gínglimo porque ela abre e fecha, mas ela não faz só esse movimento de abrir e fechar. Nós vamos ver outros movimentos que ela faz. Bom, esses são os movimentos da articulação temporomandibular. A cabeça da mandíbula, ela articula junto com a fossa articular da cabeça, e entre eles tem um disco super, mega forte. E esse disco, e toda essa estrutura, ela é encapsulada num líquido que a gente chama de líquido sinovial. Esse líquido sinovial também tem outras articulações, mas muitas delas não são encapsuladas. Tem uma cápsula que cobre tudo isso aí para evitar contaminação, desgaste. Por quê? O nosso ciclo mastigatório diário é de 2.000 a 2.500 mastigações por dia, diárias, né? Algumas pessoas falam mais do que os homens. Não posso dizer quem são. E tem mais de 2.000 articulações por dia. Imaginem isso, calculem aí vocês rapidinho. Imagine quantas vezes você já mastigou, dependendo da sua idade. Calculando aí. Então, ela faz
esse movimento aí. E, deixa eu ver se roda aí. Esse aqui não está rodando? Pronto. Esse outro slide aí da direita, mostra o movimento espacial que a mandíbula faz, não só de abertura, como uma dobradiça. Essa água aqui é para mim? Olha, eles me abandonaram aqui, Marco. Olha ele escondidinho ali comendo. Imagina se um homem desse tem 60 quilos, 60 quilogramas de mordida. Deve ter 400. Quando ele pega um bife, por exemplo, meu irmão, aí não tem para ninguém. Então vejam que esse vídeo da direita, ele demonstra os movimentos da mandíbula e faz esse desenho espacial aí, ó. Abertura máxima, abertura total, que a gente chama de rotação, translação e transrotação, é a abertura total da mandíbula, além de lateralidade direita, lateralidade esquerda, anteriorização e posteriorização. Se vocês quiserem fazer esse movimento me ajudando assim, abram um pouquinho a boca, rotação, abram mais um pouquinho, translação, abram todo, transrotação, movimenta para a direita, lateralidade direita, movimento para a esquerda, lateralidade esquerda, movimento para frente, protrusão, para trás, retrusão. Então, vejo que ela não é uma articulação normal. O cara que fez isso aí, primeiro, ele tem muito poder, né? Ele é muito inteligente, por isso que eles chamam design inteligente. Só que quando vocês ouvirem eu falar design inteligente, entendam, na minha compreensão, Deus. Se eu falar design inteligente, não falar Deus, compreendam Jesus, a revelação total de Deus. E se eu falar Deus, algumas pessoas podem entender design inteligente, tá certo? E agora eu pergunto para vocês, por que nós estamos aqui? Nós vimos aqui alguns de longe, outros daqui mais perto, eu vim de longe, né, com minha mulher, minha esposa, minha costela ali, presente, para a gente obter informação para defender a nossa fé. Uns defendem a sua fé cristã, outros defendem as suas convicções pessoais. Nós precisamos de subsídios para defendermos aquilo que nós acreditamos. Nós vemos muita gente falar muita bobagem sobre a evolução aí, né? Uma articulação dessa só, ela derruba toda a teoria. Eu tenho a impressão que se Darwin fosse vivo hoje, ele mandava recolher o livro dele de vergonha. Dizia, não, eu não tenho como defender uma evolução dessa, numa coisa tão complexa dessa aí, né? Mas Deus não colocou na boca somente a complexidade, Ele colocou também informação arbitrária. Por exemplo, Ele colocou incisivo no lugar de incisivo. Vejam se o incisivo não tem a cara de incisivo, ó, bem da frente. Os dois primeiros, o direito e o esquerdo. O incisivo lateral direito não tem cara de incisivo lateral direito? Olha lá. O canino não tem cara de canino? Por que ele chama canino? Porque se assemelha ao dente do cachorro, não é isso? Ele não é totalmente igual ao dente do cachorro, mas uma leve, né? E quando vocês querem cortar alguma coisa mais forte, qual é o dente que vocês usam? Canino. Ele é o dente mais bem implantado da boca. A raízona dele é grande. Tem gente que pensa que ela vem no olho. Não vem, ela está próximo, mas não vem não. Tá? Então, isso daí, essa informação arbitrária, quem colocou foi quem criou. Quem cria estabelece as regras. Eu criei e eu digo, não, eu vou criar esse púlpito, eu quero botar a roda aqui em cima. Pronto, acabou. Tá? Então, o Deus que fez, Ele fez sabendo o que Ele estava fazendo. Os pré-molares, eles pré-moem o alimento. Os molares, eles moem mesmo, eles botam para quebrar. Tanto que se você colocar o dedo aqui na hora da mordida, vai machucar bastante. Eu, por exemplo, já fui muito machucado por gente que mordeu meu dedo. E eu tiro rápido e a pessoa ainda consegue pegar. Às vezes, de raiva, a pessoa... não, tem dentista aqui? 1, 2, olha, pastora Ângela também é dentista. Já uns outros falaram comigo. Joel não está aí, né? Acho que ele foi... Ah, Joel também é dentista ali, ó. Graças a Deus. Joel, a gente faria estrago aqui, né? Mas os adjetivos que dentista mais recebem é bandido, cretino, malvado, açougueiro. Esses aí são os que nós recebemos. Não é verdade?
terrorista, olha só, terrorista. Torturador. Eu assisti um filme da Segunda Guerra que tinha um torturador que era dentista. Hein? Sádico, também já tive esse daí, sádico já é demais. Me disseram, Paulo, tu é sádico, tu ri quando a gente está chorando. Bom, pessoal, isso aí é uma radiografia que a gente chama panorâmica, uma radiografia basicamente simples, mostrando as estruturas do dente, da face, e mostrando que os dentes eles já estão na mandíbula, na maxila, já preparados para a erupção. A primeira radiografia, deixa eu ver, essa aqui é de uma criança entre 7 e talvez 9 anos, 10 anos. A gente consegue ver aqui os dentes permanentes, e aqui está numa dentição mista, e dentes descidos, e os dentes permanentes aqui ainda encapsulados, prontos para romper a cápsula. E muita gente acha que dente descido ou de leite, que muita gente conhece como dente de leite, não tem raiz, porque quando tira não sai nada. Não, gente, ele tem raiz e é grande. Ó. Mas vejam como é que ele é colocado, a complexidade do desenhista aí, do Deus da Bíblia, como é que ele faz. E ele está sem raiz porque o permanente vai empurrando a raiz com a força, uma força boa, e o organismo, na medida que ele sente essa força empurrando, o tecido duro, o osso ou o dente, o corpo vai reabsorvendo para dar a oportunidade da erupção dos dentes permanentes. Então, já está tudo programado aqui. Isso aqui é uma panorâmica de um adulto já, ele já tem restaurações aqui, ó, por sinal com cáries. Tem os terceiros molares, esse e esse aqui. O primeiro molar, ele perdeu. Então, já deve ter mais de 18 aí. Alguns estão impactados aqui, eles não vão erupcionar de jeito nenhum. Bom, o grau de dureza dos dentes. Nós mastigamos 2.500 vezes, já foi falado por dia, mais ou menos, na escala de Mohs, que vai de 1 a 10, sendo 1 para o talco e 10 para o diamante. A dureza na escala de Mohs, o diamante é o mineral mais duro que tem. Só um diamante ou pó de diamante risca outro diamante. E o diamante nada mais é do que carbono sobre alta temperatura e pressão. Não é? Tem gente que dá... Peraí, gente. Vou voltar aqui. O esmalte dental, ele está no nível 8 de grau de dureza. Então, vejam que ele é formado basicamente por fosfato de cálcio, não é? E que ele é o tecido mais duro do corpo humano. E para que serve isso? Bom, as pesquisas de uns 40 anos para cá, eu, quando me formei, não tinha bons materiais ainda, mas trabalhava exclusivamente com amálgama. Amálgama é aquele prateado, que ainda hoje é considerado um dos melhores materiais do mundo para restauração. Estão falando aí que solta mercúrio, os estudos não são conclusivos ainda. Não são. E se são, até hoje ninguém morreu por essa contaminação. Então, é o melhor material, não é o mais estético, por isso a necessidade de vir novas resinas. Então, apareceram novas resinas nanotecnológicas, muito boas. Então, por que acontece essa medição do grau de dureza? Exatamente para o desenvolvimento dessas resinas, tá? Para a gente saber aqui mais se adequa e outras pesquisas lançarem outros materiais. Dizer para vocês também que, principalmente para os nossos colegas dentistas, a odontologia brasileira não deve nada para ninguém. Tá? Nós temos... Isso aí, ia dizer, mas a colega complementou. Se quiser subir aqui para dizer, pode subir mesmo. É a melhor do mundo. Os dentistas brasileiros são bons em estética e função, tá? Habilidades 1000. Foram para a Europa aí e arrebentaram, estão mandando de volta. Bom, essa é a composição básica de um dente. Esmalte, dentina, polpa, gengiva, osso, canal, que vocês aí devem morrer de medo. E aqui entra um plexo nervoso, uma artéria, uma veia e um nervo. Aí é tecido conjuntivo vivo, por isso que aí dói demais. Bom, outro dado importante do dente é o coeficiente de expansão térmica dos dentes. Qual a importância disso? Quando a gente toma um café quente, o dente dilata, na superfície e no volume. E quando nós tomamos uma água gelada, ele contrai. Então, muitos materiais, no frio eles contraem, no quente eles dilatam.
Quando vocês forem tomar um café e o bar lá, o restaurante, servir uma água gelada, joguem fora. Tomar o café. Ou toma água e joga o café fora. Mas os dois, nunca. Porque o que pode acontecer? O coeficiente de dilatação térmica não dá tempo, quando o café quente é tomado, do esmalte dilatar e depois ele contrair com a água. O que vai acontecer? Trincar. Certo? Muita gente tem dente trincado aí, perde o dente porque não sabe o que aconteceu. E isso causa lesão na polpa do dente. Certo? Bom, isso aí é o funcionamento. Esse é o funcionamento da articulação temporomandibular, só para a gente ver a musculatura funcionando, e a escala de erupção dos dentes. Então, vejam que existe uma ordem. Com 6 meses, 7 meses, a criança começa com o dente incisivo inferior, e começa depois o superior, e aí vai numa escala de erupção total. Isso aí é uma articulação temporomandibular funcionando. Aqui está o disco articular, a cabeça da mandíbula, a cavidade, antigamente chamava cavidade glenoide também, e aqui alguns músculos, pterygoide lateral, o masseter e o temporal, que fazem grande parte da mastigação da gente. Bom, depois do grande abalo que as terras sofreu, chamado dilúvio, Deus declarou: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, alguns carnívoros, e os seus dias serão 120 anos. Espera aí, te acalma aí, rapaz. Deixa eu correr aqui. Bom, a perda do dente pode ser acidental, extração indicada, patológica e natural. Natural por causa da idade. Começando assim que a gente morre, que nasce, começa a morrer. Bom, essa é a cárie. O processo carioso depende desses 3 fatores, né? Placa bacteriana, dieta acidogênica, cariogênica e o tempo de maturação. A cárie, para existir, é preciso um negócio chamado placa bacteriana, ou biofilme também. E é uma doença que não escolhe raça nem idade. Nem sexo, nem cor, nem dinheiro. Ela vai para todo mundo. E parece que antigamente também, as múmias lá do Egito, descobriram esse negócio. Não sei se esse cara não morreu, foi disso. Porque olha aqui como ele era preocupado com a estética. Aqui tem algumas observações importantes. Eles furaram esse dente aqui, bem redondinho, ó. O instrumento que eles usaram, o esmalte, tem grau 8. Para eles furarem esse instrumento, era preciso que o instrumento tivesse grau 9 ou 10, acima de 8. Nem 8 não funcionaria. Eles cortaram aqui a raiz, ó. Isso aqui amarraram 3 dentes aqui com fio de ouro, isso aqui é fio de ouro. Mas no canino eles só colocaram só amarraram esse caninozinho aqui, ó. Eles sabiam que o canino era um dente bem inserido. Esses caras, eu quero me encontrar com eles num dia para perguntar, ó. Aqui, se eles amarrassem só nesse incisivo central, iria... tem uma equação que a gente chama equação de Ante, que a gente calcula a força de cada dente para suportar outra força. Isso aqui é um incisivo lateral, ó. Isso aqui é o canino. Então, eles sabiam que o canino suportaria. E preste atenção que eles rebaixaram o osso aqui, ó. Isso aqui, para rebaixar o osso e planificar, é preciso um instrumento que faça isso. Não é qualquer um. Talvez essa múmia tenha morrido de infecção generalizada, não sei. Com essa loucura todinha que eles fizeram aí, ó. Mas o cara dava importância para a estética, né? A composição dos dentes, basicamente 97% mineral, 2% água e 1% de material orgânico na forma de hidroxapatita, que é um sal muito duro, forma de cristal, tá? Bom, antevidências. Então, já vimos complexidade redutível, informação aleatória. Agora, antevidência. Isso aí eu deixei para mostrar para vocês. Esse é meu Fusca, 1969. Se você nunca andou de Fusca... Quem já teve Fusca aqui? Beleza. Tem saudade? Muita, rapaz. Compra de volta. Quem dirige Fusca, dirige até nave espacial, meu irmão. A dor.
A dor é abstrata ou é real, pessoal? Real. Quando a gente está sentindo, é real. Quando a gente não está sentindo, é... O que as pessoas dizem? Isso daí passa já. Alguém já sentiu dor domingo de noite e não conhece nenhum dentista que tenha consultório? Já sentiu, não é? É bom. Ela é real, a dor? Tem aquela pulsante, né? Que a gente chama de latejante, que ela faz assim, ó. Eu estou terminando. Esse é o motivo da dor, tecido conjuntivo vivo, aí no dente, na polpa do dente que a gente chama. Isso aí, meu irmão, é uma das dores mais terríveis. Eu nunca tive filho, não vou ter. Assim, pari. Mas dizem as mulheres que podem responder isso, não sei, que a dor de parir é menor do que a dor de dente, é verdade? Porque a dor de dente, depois que pare, passa. Aí vem só alegria. A dor de dente não tem alegria nenhuma. É dor doendo, vai para o dentista, vai doer, vai dar anestesia, vai doer, vai tratar depois, vai doer, e depois vai doer sim. Não é isso? Está morrendo, está doendo. Beleza, pessoal? Esse é o processo carioso, até chegar ao tecido conjuntivo. Existe uma teoria chamada acidogênica, que é a que a gente aceita ainda, não sei como é que estão as pesquisas ainda, que as bactérias projetam toxina, a toxina lá na placa bacteriana perfura um pouquinho o esmalte, ela não precisa de muito, só precisa perfurar um pouquinho de esmalte e o resto está tudo destruído. A dentina, ela é muito mais maleável, mais orgânica, e a cárie faz um estrago aí, né? Enquanto não se tratar. Bom, e perdendo dente, qual é a consequência de perda de dente? Muita gente diz, não tem problema nenhum tirar dente posterior, os dentes de trás, não tem problema. Espera aí, rapaz, estou terminando. Não te afoba. Isso é a consequência de perdermos dentes anteriores. Existe reabsorção em todos os sentidos, né? E aqui a terceira lei de Newton impera também, na boca, ação e reação. Quando todos os dentes estão tocando, tanto superiores quanto inferiores, a resultante é zero. Não gostava muito de física, mas tive que estudar. E quando são dentes posteriores, o caos está instalado na boca. Perdeu um dente, o caos está instalado. Se perder o dente, procura um dentista para resolver que, senão vai acontecer todo esse processo. Só mais um pouquinho. Eu tenho 10 minutos de bônus, viu? Fala com o Carlos. Como é teu nome? Eberson. Tenho 10 minutos de bônus. Pode ficar tranquilo aí. Bom, cicatrização. Tecidos moles e tecido duro. É uma antevidência impressionante, porque se não houvesse cicatrização do tecido mole e tecido duro, meus irmãos, a gente não conseguiria viver. Digo sinceramente para vocês, mas eu vou mostrar para vocês a maior descoberta. Não considero invenção, não. A maior descoberta da humanidade, vocês vão concordar comigo ou não. Quem não concordar não é normal. A limpeza da boca toda, ela é puramente mecânica. Então, aquele negócio de bochecha, não sei o quê. Escova com creme dental que custa R$500. Isso não resolve nada, porque a limpeza é toda mecânica. E quais são os instrumentos que nós usamos? Raspador de língua. Alguém aqui usa? Passa na farmácia quem não usa e use raspador de língua. Bom, hein? Porque a língua é um músculo e ela é tipo um tapete. Ela retém sujeiras da alimentação. E o alimento que fica na língua fica em putrefação. Daí muita gente tem mau hálito e diz assim, isso deve ser do estômago. Meu irmão, se você tem mau hálito por causa do estômago, vá se enterrar. Já morreu e não sabe. É tudo da boca. Vá se enterrar, vá na paz. Se for crente, encontre Jesus. Se não for, vai encontrar ele lá. Fio dental. Alguém usa fio dental? Marcão usa. Bacana, Marcão tem o dente bom. Escova dental. Alguém usa? Tinha um cara, eu não vou falar o nome dele não, um filósofo francês, que você já deve imaginar quem é, Jean Paul. Ele era contra a higiene dele toda. Então ele não escovava dente, porque ele dizia que isso era uma invasão ao corpo. E tem histórias tenebrosas, eu já li algumas deles, tenebrosas.
Aquele, como é que chama aquele negócio que a mulher usa, que é super chique? Não é abano. Leque. Leque. O leque foi inventado por causa do calor na França? Por que foi? Para disfarçar o bafo. Um conversava com o outro, e quando dizia abacaxi, meu irmão, era mau hálito total. Então a pessoa, abanava aqui. E coloquei aqui até o palito. Eu não tenho onde fazer higiene da boca imediata. Então, meu irmão, usa um palito. Eu talvez seja crucificado por causa disso, mas usa. O importante é limpar a boca. Os lábios, cuidado. Eu sei que tem dentistas que fazem harmonização orofacial. Cuidado. Procurem profissionais capacitados, profissionais habilidosos, responsáveis, porque a coisa está atingindo muito ruim. Isso aqui é um caso de uma moça que ela perdeu todo o lábio, e o lábio é o selamento do sistema estomatognático. Um lábio bem feito para as mulheres, o homem não precisa disso. E aqui está uma anatomia, só para a gente ter ideia do que é filtro, do que é canto da boca, arco de cupido, que é isso bem aqui, ó. Lábio superior. Essa proporção é de 1. Chegar em casa pode medir. Existe uma régua de proporção áurea, eu tenho ela, dentista usa muito a régua de proporção áurea, que vocês podem medir os lábios de vocês. Coloque superior, ela vem bem aqui, uma ponta e a outra ponta aqui, vocês vão ver que ela dá 1 para 1,618, que é o número da proporção áurea. A língua. Para aí, rapaz, falando. A Bíblia diz assim, Tiago 3,8, a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Pode um negócio desse? Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Está vendo aí, mulheres? Guarde, meu irmão. Ela é de uma complexidade impressionante. As funções dela são fala, deglutição e gustação. A gustação, vocês nunca perceberam, mas nós sentimos 5 sabores: doce, azedo, salgado, amargo e umami. O umami é o do tomate, né, que não se sabe se ele é doce, se ele é salgado, se ele é azedo. Alguns são um pouco mais azedos, outros são adocicados. Isso é um ajuste finíssimo. As bochechas, elas limitam a lateral do sistema estomatognático. São responsáveis também pela mastigação. Vou correr um pouquinho. As glândulas salivares, basicamente tem 3 na boca. São a parótida, submandibular e sublingual. A parótida é aquela da papeira, cachumba, tem uma série de nomes que dão aí, que ela inflama, tá bom? É viral, tratável. E os homens, cuidado, porque dizem ela pode descer para o testículo. E isso é sério. Se tiver papeira, criança e tal, deixa ele quieto lá. Não deixa pulando, porque vai ter consequência grave. As glândulas salivares também são responsáveis por manter o sistema úmido e quente. Se nós pararmos, tem uma doença chamada xerostomia, se nós pararmos de secretar saliva, o sistema todo da boca, e quem tem essa doença, existe hoje uma saliva artificial que a gente usa, não é? E isso causa danos terríveis na boca, inclusive cárie generalizada. Artérias e veias, não vou falar, só para dizer que o sistema é alimentado por artérias e veias, como todo o corpo da gente. As principais são as carótidas, não vou falar disso. Os nervos, o principal nervo é o trigêmeo. Você já deve ter ouvido falar da nevralgia do trigêmeo, que é uma doença terrível. Ela dá uma descarga elétrica, puramente elétrica. Não se mediu ainda quantos volts, mas a pessoa até desmaia de dor. E só existe um tratamento, que é a secção do nervo trigêmeo. Bom, então as funções do complexo são sucção, mastigação, deglutição, fonoarticulação, respiração, na redundância, na água, aqui na terra, no seco, a gente respira. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Na piscina ou no mar é o contrário, no rio é o contrário. A gente inspira pela boca e solta pelo nariz. Eu nunca aprendi a nadar, porque isso é muito confuso para mim. A sucção é a primeira alimentação do bebê. É preciso que ele faça isso para desenvolver a articulação temporomandibular, lembrando que o bebê precisa mamar um pouco, não totalmente deitado, mas ele precisa levantar, porque senão ele vai engasgar, porque a deglutição é um
é algo aprendido, ela não vem em nós aprendemos, é um reflexo aprendido. A mastigação, os dentes e a língua usam o alimento para colocar, junto com a bochecha, em cima dos dentes, né? Existe a mastigação, após a mastigação, com a saliva, forma um bolo alimentar e o alimento desce. Aqui é a glote, isso aqui, peraí, o que aconteceu? Só repetindo aqui, desconta aí. Desconta que é o sistema aqui que está com defeito, lá o Eduardo e o Giovanni. Ó, então, a língua faz esse movimento e vejam que ela serve como uma pá, ela joga de um lado, joga do outro, os dentes mastigam os posteriores e a deglutição. Ah, está acontecendo alguma coisa. Mas, enfim, fui sabotado, desconta aí. A fonoarticulação. A fala é um sentido linguístico, no conceito de fala está a relação dicotômica com o de língua e poder ser definido como a materialização de um conjunto de conhecimentos abstratos. Existem hoje catalogados 7.117 línguas no mundo. E a nossa língua aqui consegue articular todos os sons possíveis e impossíveis. Tudo que vocês imaginarem. O cara que fez isso aí não pode ter sido um Zé Mané. Não pode ter sido. Tem que ser alguém que sabia o que estava fazendo. Um cara que tinha conhecimento e disse, eu quero desse jeito, não pode mudar. A respiração é também parte da boca. A função estética dos dentes, a pessoa que falou antes aqui, eu não me lembro o nome dele, o doutor que falou do olho, ele disse que teve um sonho, foi? Sim, ele falou que teve um sonho e que vinha um riso, ele dava um riso de lá para cá e um riso daqui para lá, da mulher, dele, né? Então, é uma forma de comunicação. Se o homem olhar para a mulher, ela ri, acabou, meu irmão, acabou, caiu. Se ela fechar a cara, foge daí, meu irmão, que o negócio é sério. É um cartão de visita, é o melhor meio de comunicação entre os povos. Se você olhar um índio no meio da Amazônia e ele ri, bacana, a não ser que ele seja doido e seja antropófago. Mas, fora isso, o riso é uma forma de comunicação de bem-vindo, de legal, né? Estou contigo. Não? O ser humano é o único que ri, diz que a hiena ri. Não, ela solta aquele som. Porque nós imaginamos o quadro que nós vemos, ou ouvimos, ou sentimos, e transformamos isso em alegria. E a alegria, o sinal da alegria é o riso. É uma coisa na medalha de prata que o colega falou, do cérebro. É a manifestação da alegria. Então, nenhum animal consegue, porque ele não tem a razão. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, deixou ele lá e soprou, até isso ele era pó da terra, e soprou do espírito dele, né? Soprou nas suas narinas. O espírito, vida gerou vida. A primeira lei da biogênese, lá de Pasteur. Só vida gera vida. Pedra gera vida? Não. Então, Deus tem vida, a vida está nele e ele gerou a vida. É um meio de atração dos casais, falei para vocês. Não é, pastora? Seu marido, quando a senhora riu para ele, pronto, acabou. Caiu. Se a mulher fechar a cara, meu irmão, sai daí. Bom, o apinhamento dental é uma forma da gente dizer que nós estamos ficando piores. O dente tem um eixo maior, que a gente chama de equador dental. O somatório do eixo dos dentes é maior do que o perímetro da arcada superior e da arcada inferior. E dá tudo isso aí. Ou seja, nós estamos piorando cada dia. O homem primitivo, ele era a cabeça maior. Hoje nós estamos ficando com a cabecinha pequenininha e dá esse problema todinho. Os povos orientais, por exemplo, eles têm mais problema de apinhamento porque a face deles não é um pouco projetada como a nossa. E aí vem o que a gente chama de involução. A maior prova de involução é esse aí. Deixa eu ver aqui. Oh. Não está rodando. 2 vezes? Não. Pronto, beleza. Botou lá, é lá o auxílio. Ó. Desconta aí.
Esse daí é um movimento que a gente chama de, para nós, é terceiro molar, mas popularmente conhecido como siso. Alguém sabe o nome do que significa siso? Juízo. Se imagina que uma pessoa de 18 anos tenha juízo, mas tem gente aí que tem mais de 18 anos defendendo a evolução, não tem juízo. Não pode ter juízo uma pessoa dessa. Nós estamos piorando a segunda lei da entropia também, não é, João Paulo? Da termodinâmica, né? Segunda lei da termodinâmica, entropia, né? Estamos piorando, gente. Se você está aqui hoje, porque você está um pouquinho melhor, mas seus descendentes já estão piores. E assim vai. Estamos indo para o abismo. Não andem ansiosos, no ajuste fino, acabou, meu irmão. Espera aí. Dos 5 sentidos divinos, 4 estão na cabeça e 3 estão na face, visão, papapá, não vou falar disso. Nós temos um sistema de proteção, isso aqui é importante, que vai do fio de cabelo à unha do pé, que chama propriocepção. Se algum instrumento cortante ou perfurante tocar o corpo de vocês, vocês vão imediatamente puxar, porque o cérebro está dizendo é perigo. Nos dentes também nós temos isso, se estamos mastigando e tem uma pedrinha, alguma coisa, imediatamente nós abrimos a boca num sinal de proteção. A isso é dado pelas fibras periodontais. O dente não é soldado, no osso existem fibras que retêm eles em toda a raiz, e ela desenvolve também a sensibilidade e a própria recepção. A fala, está terminando já, nós temos 2 cordas vocais somente e produzimos todos esses sons que vocês imaginarem. Bota para rodar. Não está rodando aqui. Bota aí, Eduardo. Isso aí. Essas são as cordas vocais. Certo? A classificação das rugas é reta. A ruga é uma espécie de identidade pessoal. Ninguém tem uma ruga igual a outra. Muitas das vezes as pessoas são identificadas em caso de acidente pelas rugas palatinas. A classificação está aí. As rugas palatinas estão aí. Ela serve também para amassar alimento junto com a língua. Vocês podem pegar um bombonzinho aí, alguma coisa, e perceber que vocês não querem mastigar, vocês vão amassar no palato. Quem usa prótese total, estou terminando já, só 2 minutinhos. Quem usa prótese total perde essa sensibilidade, por isso que se engasga muito, os idosos ou os mais jovens que usam prótese total por causa das rugas palatinas. Perde a sensibilidade do palato. As restaurações do sistema são através de prótese, implante também, prótese total, que é o temor de todo mundo, e o terror. Se vocês não cuidarem da boca de vocês, vem choro e ranger de dente, meu irmão. E quem vai estar lá? Vai! Será? A Bíblia diz, se com tua boca confessardes a Jesus Cristo, será salvo. Quer dizer que mudo não vai para o céu? Vai. Não é? Travou aqui. Desconta aí. Viu, tá vendo aí como são as coisas? Ó, travou. Marcão? O rapaz lá... O que foi? Acho que travou aqui. Estão derrubando você, Paulão. Tá vendo aí? Parou o tempo mesmo? É o tempo que parou? Não. Aperta aí. Parou mesmo. O pessoal passa lá? Estou terminando já. Está dizendo que acabou? Enquanto isso... Banguela não vai para o inferno, então, né? Tem ranger de dentes, né? Mas tem dentista no inferno para botar dente lá. Fica tranquilo. Vai ter um dentista na porta botando dente. Sei lá. Travou mesmo? Peraí, Paulo. Peraí. Vai esperar. Peraí, Paulo. Vamos lá. Tá.
Tá vendo aí? Tu tá vendo aí? Isso tudo tá combinado. Pronto. Eduardo. Que bom. Espera aí. Só para mostrar quem está lá, botando o dente. Não no inferno. Beleza. Bom, pessoal, para mim, vocês podem não concordar comigo, mas a maior descoberta, eu não considero uma invenção, a maior descoberta da humanidade é a anestesia. Ela tem duas coisas fantásticas. Ela bloqueia a dor e, quando cessa o efeito, volta tudo ao normal. Toda a sensibilidade, toda a dor. Porque se não fosse injetar alguma coisa e lesionasse algo e você ficasse com parestesia, por exemplo, tudo anestesiado, bom, aí não prestaria. Antigamente, como é que se anestesiava? Álcool ou éter, depois o óxido nitroso. Ainda se usa hoje o óxido nitroso como sedação consciente, junto com o oxigênio. Porque álcool e éter, o cara entrava em coma alcoólico, às vezes tinha parada cardiorrespiratória. O éter também causava parada cardiorrespiratória, então não era legal. E um dentista, viu, colegas, foi o descobridor da anestesia. Maravilhoso. Apesar daquela seringa ser um trauma na vida das pessoas, sem aquilo, meus irmãos, vocês não iriam sobreviver. Porque tirar um dente corresponde a uma amputação de um dedo inteiro, certo? Sendo que o dente é tecido duro, certo? Não sei, o maior trauma do dentista é quando ele sente um estalo, que ele pega aquele alicate que ele bota e faz tá! Meu Deus, é um terror para mim. Eu fico com muito medo, porque fraturou aonde o dente? Se for com dor, esse camarada aí foi o descobridor da anestesia, né? Ele fez uma demonstração. As cirurgias antigamente eram públicas, né? Botava numa sala e o cara usava roupa branca, porque quanto mais sujo de sangue, melhor ele era. Olha só, hoje é o contrário. Esse é o salmo que eu mais gosto. Vou ler com vocês aqui. Senhor, muitos são meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor chamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Aí vem a glória do dentista. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Vê aí? Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém? A função quem está em casal aqui? João Paulo, beleza? A função extraordinária é o beijo, meu irmão. A boca tem essa função maravilhosa. Beth não está aqui não, né? Beth, tem que sentar perto do teu marido para dar um beijo nessa hora, Beth. Casais podem se beijar, por favor. Aqui quem está falando é o pastor. Isso aí. Um estudo realizado na Holanda sugere que um único beijo de 10 segundos pode transmitir até 80 milhões de bactérias. Vocês terminaram de transmitir 80 milhões de bactérias. Minha família, obrigado.